Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer todas as minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos seguem pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube. E eu agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado, aos novos inscritos e a todo mundo que está por aqui. E peço que sempre vocês continuem, além de ver os nossos vídeos e assistir os nossos episódios, compartilhar com seus amigos, que assim vocês nos ajudam bastante na divulgação do nosso trabalho. Bom, vamos dar continuidade ao nosso projeto de leituras de Shakespeare. A gente vai finalizar, pelo menos essas peças históricas, antes da gente passar para as outras histórias. Então, a gente vai dar continuidade. A gente agora vai falar sobre Henrique V, como a gente já havia feito a programação no mês passado. A gente fez um vídeo extra falando sobre as duas partes de Henrique IV e agora está na hora da gente falar sobre o Henrique V, ou seja, o filho do Henrique IV e tudo que ele fez, que ele foi um dos reis mais populares da Inglaterra, historicamente falando, tá? Mas também a peça foi uma das peças mais conhecidas, uma das mais privilegiadas do Shakespeare. E agora é a hora de nós falarmos sobre ela aqui. Essa peça do Henrique V, ela se passa praticamente após os eventos da finalzinho da peça do Henrique IV, tá? Então aqui a gente continua nessa sucessão de esse rei que está entrando no trono. Tem aquelas rusgas ali iniciais que a gente já sabe que sempre acontece, mas esse reinado aqui, a gente pode dizer que é um reinado um pouco mais próspero, de certa forma. É uma peça escrita ali aproximadamente entre 1599 e aqui a gente vê um rei que ele conseguiu, de certa forma, pacificar essas questões internas ali dentro da Inglaterra. Ele conseguiu se desenvolver bem ali entre os grupos que não concordavam com a sua coroação de certa maneira. Ele não deixou de enfrentar problemas, ele continuou enfrentando ali vários problemas, mas, no modo geral, ele conseguiu dar à monarquia a elegibilidade que ela, digamos, merecia, de certa forma. Então, ele conseguiu fazer com que não houvesse tantas brigas internas dentro da sua sucessão ao trono, mas ele volta novamente a essas questões com relação aos conflitos, com relação à guerra entre um país e outro, porque ele é um dos reis que mais participou da chamada Guerra dos 100 Anos, né? É uma guerra aí que muito se estuda sobre ela até hoje, e o Shakespeare, ele acaba tendo seu papel de destaque no desenvolvimento, porque aqui é uma história que conta um pouco do que foi essa guerra dos 100 anos na visão dele. Obviamente que a gente tem que lembrar que o Shakespeare, ele não está de fato contando a história. Isso não é uma obra biográfica do rei Henrique V. É uma forma que o Shakespeare conta a história do seu tempo através de suas peças. É uma peça que tem diversas adaptações também, né? A gente tem que lembrar sobre isso. E aqui tem também essa questão dessa natureza das guerras. Será mesmo que era necessária essa guerra acontecer? Lembrando que Inglaterra e França nunca foram de fato aliadas. E a gente vê até em outras histórias, que a gente já falou sobre elas aqui no canal também, que tanto França e Inglaterra não tinham a melhor das relações. E o que acontece? A gente vê aqui mais uma vez isso ser retratado. E como esse rei conseguiu
entrar dentro dessa história, como ele entrou na chamada Guerra das Rosas. Este que foi o segundo rei Lancaster, né? Primeiro havia sido praticamente o seu pai, o Henrique IV, que ele foi o segundo. Então essa questão de a monarquia ser realmente um reinado em que poderia reinar de maneira legítima, acabou sendo realmente com o Henrique V. Então aqui a gente vê meio que, praticamente vamos dizer que é o apogeu da monarquia, mas lembrando muito dessas questões das guerras, se é necessário, se é lucrativo mesmo, e o quão lucrativo seria. Será que todo empreendimento gasto de homens, de itens que precisavam para essa guerra acontecer, era mesmo necessário ter essa guerra? É uma guerra que durou bastante tempo, ela durou 100 anos. E quem foi o vencedor dessa guerra? Então aqui a gente tem um pouco dessas questões. Ele foi, o Henrique, se a gente for pensar historicamente, ele foi sim um dos reis mais populares da Inglaterra, até o seu falecimento, né? Ele, eu acho que até hoje ele deve ser muito festejado por lá, pelo menos ele é muito estudado, é o que a gente sabe, que ele ainda é um rei muito estudado. E aqui é mais uma peça do Shakespeare. Nesse caso, é a peça que fecha a segunda tetralogia, porque a gente viu eventos mais à frente com Henrique VI, né, aquelas peças lá de trás que a gente já leu, e depois a gente meio que volta no tempo, né, e fala sobre os primeiros reinados, digamos assim, na Inglaterra, e aqui Henrique V fecha essa segunda tetralogia de peças históricas. Tá? Então, apenas 2 peças para a gente finalizar essas peças históricas do Shakespeare, que seriam Henrique VIII, e vai faltar também o Eduardo III. Vão faltar essas 2 peças para a gente completar. Então, a gente vai ficar para o mês de maio, então, a gente vai terminar aí essas peças históricas e vamos então a Henrique VIII, tá? Então, lá na última quinta-feira do mês de maio, a gente volta a falar sobre Shakespeare aqui no canal e o seu Henrique VIII. Se você já leu essa peça, nessa edição, em outras edições, tem outras edições aí no mercado, deixe nos comentários as suas opiniões. Eu vou adorar muito saber. Gostei bastante dessa peça aqui. É realmente uma peça assim, que a gente vê um desenvolvimento bem bacana do Shakespeare, né? Mais da sua parte mais madura. E a gente vê esse desenvolvimento dele ser um pouco melhor aqui. Ela, junto com as 2 partes passadas, foi uma das minhas peças históricas que eu mais gostei. Realmente o desenvolvimento é um bom desenvolvimento. E a gente consegue entender muito essa dinâmica da história. Para mim foi sensacional de acompanhar e quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam sobre essa peça. Eu vou adorar saber. Então é isso, eu me despeço de vocês agora. Muito obrigada por todos vocês que têm nos acompanhado. E fica então o convite para o final do mês de maio a gente voltar a falar sobre Shakespeare aqui no canal. Mais uma vez eu agradeço a todos que têm nos acompanhado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E nos vemos então nos próximos vídeos e nos próximos episódios do podcast aqui no canal. Um grande abraço. Até mais.